Oi gente, vamos lá hoje conhecer o Pilar de Pompeu e para o mesmo lugar. A gente também é muito perto as mesquitas e a Citadela de Kate Bay. Vem comigo e vamos conhecer mais um ponto turístico. This is the library, a biblioteca Alexandrina nova, depois que a antiga foi incendiada. Em Alexandria, tudo se passa à volta desse corniche. À beira-mar, você consegue percorrer a cidade e vários pontos turísticos se localizam realmente bem perto do mar. Então é muito bonito o passeio. A cidade é uma cidade moderna, mais da era romana, e vocês conseguem ver até mesmo no estilo arquitetônico. Nós estamos aqui a caminho do Pilar de Pompeu e eu já vou falar sobre ele. O Pilar de Pompeu, ou Coluna de Pompeu, ele fica no sítio arqueológico, na cidade de Alexandria. Se encontrava na antiguidade o templo de Serapeu. É uma coluna feita de granito vermelho, da região de Assuã, e é o maior desse tipo erigido fora da capital de Roma, não é? A coluna mede mais ou menos 30 metros de altura e o seu diâmetro está à volta de quase 3 metros, 2,7 metros. Hein? Chegamos então ao Pilar de Pompeu, essa é a entrada principal. Vamos comprar o bilhete e a gente já vai ver tudo lá dentro, não é, Mustafa? Mostro o contrato de casamento, o passaporte e aí eu pago o mesmo valor que o egípcio. Os preços. Entramos, ali está o Pilar de Pompeu. Tem alguns turistas, tem um café. A entrada não foi muito cara, para estrangeiros é 80 libras. Para os egípcios, eu sempre mostro o contrato de casamento e aí eu pago o preço egípcio, que foi 20 libras. Mustafa, Então vamos à descrição agora. Em torno desta coluna, deste pilar, nós encontramos 3 estátuas de esfinges. A primeira e a terceira são de granito rosa e pertencem à época ptolomaica. No meio há mais uma esfinge de granito preto com uma cabeça perdida. Essas esfinges têm inscrição de hieróglifos, não é, da língua da época, com o nome de Hormozeb, o último rei da 18ª dinastia. Na Idade Média, os cruzados acreditavam erroneamente, que as cinzas ou os restos mortais de um grande general romano chamado Pompeu estavam no topo dessa coluna. Foi assim que ganhou esse apelido de Pilar de Pompeu.
O governante romano no Egito ergueu essa coluna memorial entre 284 a 305 d.C., em homenagem ao imperador Diocleciano. Houve uma revolta muito grande na cidade e Diocleciano veio e ordenou que a cidade fosse sitiada, e após 8 meses de resistência, a cidade se rendeu e voltou ao domínio romano. Como resultado desse cerco, houve muita fome na cidade. Portanto, o imperador ordenou que uma porção do milho que fosse enviada para Roma fosse anualmente dada ao povo de Alexandria. Ele isentou também de pagar impostos às pessoas durante esses tempos difíceis, e essa coluna memorial foi erguida em gratidão a Diocleciano por o que ele fez nesses tempos difíceis. Como se pode ver, existem vários outros monumentos, tanto da época romana, não é, desses generais romanos, como restos desse templo de Serápio, que era um deus na época, não é? E ele foi gravemente destruído durante os reinados ele foi construído no reinado de Ptolomeu, né? E depois, com as revoltas, a população judaica em Alexandria, durante o reinado do imperador Trajano, foi totalmente destruído. Depois ele voltou a ser reconstruído durante o reinado de Adriano. Provavelmente foi destruído depois com o aparecimento do cristianismo. Consistia então de uma plataforma alta acessada por uma escada de 100 degraus. Então, por baixo da coluna, né, desse pilar, a gente consegue ver degraus que levam às ruínas desse grande templo. Está destruído, mas temos vários indícios e várias colunas aqui também que foram pedaços da destruição que teve nesse lugar, não é? Nesse lugar também estava a Biblioteca de Alexandria, a grande biblioteca, né, que foi destruída. Tinha cópias de vários textos onde se podia ler toda a história, mas ela foi totalmente destruída. O templo foi atacado durante a revolta judaica em 115 a 117 já depois de Cristo. Mas foram os cristãos que lançaram o ataque final aos pagãos daquela época e destruíram o templo de Serapeu e a biblioteca, deixando apenas o pilar de pé. Aí estão as colunas. Na base do pilar, gente, está escrito... Foi encontrado, né, uma inscrição já bem tardiamente, mas dita assim: o governador de Alexandria ergueu este pilar em homenagem ao justo imperador Diocleciano. Segundo a descrição ali, o rio Nilo entrava aqui, eles conseguiam fazer medição, porque eles estavam sempre se prevenindo como é que se diz? Inundação do Nilo, né? Que o Nilo às vezes entrava por ali, ou passava, tem várias passagens da água. E aqui eles faziam tipo um reservatório para uso e também para se subisse a água, eles sabiam se o rio estava inundando. É um lugar que também deve se ter em conta o calor, gente, porque é muito quente. Já estamos quase chegando na primavera e o calor já está insuportável em alguns momentos. Agora que é a hora do meio-dia, é de evitar essas horas. Aqui não é tão cheio nessa fase. Chegamos ao pilar. Aqui está a ponte e os canais aí que eles fizeram para reter a água. Cidade de Alexandria antiga, a parte antiga. Mesmo aqui perto, gente, tem um hotel muito legal que é o Alexander Great Hotel, Alexandre o Grande Hotel, né? E eu já fiquei lá, ele é muito legal, não é tão caro e ao mesmo tempo ele está no meio da parte antiga da cidade, quem quiser vir conhecer. Aqui, gente, essa parte, eles dizem que era uma plataforma ainda da época do templo do deus Serapis, e era uma plataforma onde continha água para eles se purificarem. Aí está a coluna. Essa coluna é uma das únicas que existe praticamente no Egito, e ela é um bloco inteiro de granito, ela não tem divisões. Vamos descer agora.
tênis é o melhor. Aqui tem uns souvenirs, mas aconselho a ninguém comprar por aqui, a não ser que, porque é tudo muito caro, muito mais caro. Claro que se você fizer o câmbio, você vai achar nada caro, mas 100 libras, 4 lápis, isso é um roubo. Que mais que eu vi ali muito caro? Simples chaveiros, muito caro. Uma pequena bandeira do Egito, pequenininha, 35 libras, é um roubo. Vocês compram tudo no Han Halil muito mais barato. Aí aqui tem um café, ó, os prédios antigos, tudo aqui em Alexandria remete aos romanos. Se vocês repararem, as colunas, as janelas, tudo tem uma decoração bastante estilo romana. E aqui tem um café com um banheiro para quem quiser ir. Aqui continua os templos naquela época, tem muitas pedrinhas aí para ver. E aqui tem uma tumba, que foi uma tumba de um faraó. Então, gente, o peso daquele pilar, ele está à volta de 285 toneladas, porque foi feito de um bloco só. E aqui essa parte pertence ainda também ao templo de Serapis, que era um deus greco-egípcio. E assim a visita termina aqui, com muita história para contar. Parece que o Mustafa vai aparecer mais no vídeo do que eu. Estamos aqui na estação, a gente veio tentar comprar agora de manhã o nosso bilhete para Luxor, então a gente vai mostrar aqui, tem uma pracinha, olha, com seus... Nada diferente do que vocês não encontrem no Brasil. Aliás, eles adoram ser camelôs, estão vendo de onde vieram os camelôs, né? Essa tradição cultural. Tivemos que atravessar, toda a estação está em obras, ela é bem antiga, gente, e a gente vai para outra parte para tentar comprar o bilhete. Estou mostrando para vocês que os trens aqui, a maior parte são assim, horrível, trem do horror, né? Não querem saber, ele cheio. Arranjam sempre um cantinho para oração.